Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Café com Personalidade, o nosso programa de podcast da Cibig CDL. Trazemos aqui histórias empreendedoras com muita motivação de empresários de Biguaçu e região, que vêm trazer as histórias deles de vida pessoal e profissional, contar um pouquinho dos insights deles e trazer essa reflexão para vocês, empresários. Nosso objetivo aqui é fazer essa aproximação, né, do empresariado local, das suas histórias, das suas raízes, da sua conexão com o município de Biguaçu e como que as suas empresas ajudam a desenvolver a cidade cada vez mais. Então é um programa, um bate-bola, um bate-boca, né, bem tranquilo, que a gente vai ter hoje aqui um convidado especial. Com certeza. E eu sou Juliana Dias, sou gestora da Cibig CDL e estou muito feliz em estar participando desse momento, dessa conversa, né, Gabriel? Com o Gabriel, que é o nosso diretor de marketing e eventos, né? Hoje participando pela primeira vez aqui do ACBIG CDL Cast, né? E com um convidado bem bacana que a gente vai ter aí bastante ideia para trocar e para conversar um pouquinho sobre o município de Biguaçu e tudo que ele e a sua empresa vem fazendo aqui pela região. É verdade. Ele que é um bom filho, eu falo isso de carteirinha porque eu conheço muito bem a mãe dele. Ele é pai, ele é esposo, ele é da área de comunicação, né? Ele tem a empresa Bamba. É o Jarbas Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio do podcast. Bem-vindo, Jarbas. Convite. Espero poder contribuir com algum conteúdo, né, para as pessoas conhecerem um pouco do nosso trabalho aqui na cidade. Já fazem 12 anos que a gente vem trabalhando na comunicação e vamos trocar uma ideia. Que eu puder ajudar e contribuir, estou sempre à disposição da Cibig CDL. Coisa boa, não tenho dúvida, né, Gabi, que vai ser uma tarde de sucesso. É isso aí, Jarbas, já que tu comentou de 12 anos aí que já está com a Bamba Comunicação, conta um pouquinho de como é que foi esse início, antes dos 12 anos ali, até iniciar com a Bamba. O que aconteceu antes desses 12 anos, né? Quem sabe na tua adolescência, na tua juventude, o que pode ter te motivado a empreender e também empreender nessa área do marketing, né? Então, na verdade, a comunicação entrou na minha vida quando eu tive que decidir no colégio o que fazer da vida. A gente sai do terceirão sempre com aquela dúvida, jovem, sem saber exatamente o que fazer, e a gente precisa escolher alguma coisa. E na época de uma amiga minha que fazia publicidade, ela contou sobre o curso, eu me encantei, gostei, vou fazer. Aí fiz a faculdade, fiz lá o vestibular, né, na época, na Estácio de Sá, e aí acabei sendo aprovado, mas ainda sem aquela coisa de fazer. Sem acreditar. Isso que eu ia fazer, né? Enfim, aí comecei a fazer, né, e nessa mesma época eu trabalhava com meu pai tem uma loja de persianas e cortinas aqui em Biguaçu, a gente teve por muitos anos, aqui na praça, que era a de Miranda Persianas, algumas pessoas com certeza conhecem. E eu trabalhei com ele desde muito novo, desde os 14, 15 anos, já ajudava ele na loja, eu sempre fui trabalhando. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fazer a faculdade, eu comecei a fazer e continuei trabalhando com ele. Poxa, e a gente, quando tem uma empresa pequena, familiar, né, a gente aprende muito, porque a gente acaba tendo que fazer tudo. Sim. Dia a dia ali dando uma forma de trazer o pessoal para dentro, né? A gente vende, a gente instala, a gente tem que se virar, né? Então, isso foi muito importante na minha formação. Porque tu tem que aprender a lidar com situações que tu não tem controle. E aí, ao mesmo tempo, poxa, estudando, fazendo aquele todo o processo. Só que daí eu fui fazendo a faculdade, a gente foi amadurecendo a ideia. E aí, poxa, eu quero me direcionar um pouco mais para isso. E aí fiz um estágio numa produtora grande aqui de Santa Catarina, chamada Casa na Árvore, que é uma matriz fica em Chapecó. Fui para Chapecó, fiz treinamento, daí voltei para a unidade aqui de Floripa, que eu trabalhei com eles ali um período. Cara, e relação, né? Assim, estágio, trabalho, aí tu trabalha de manhã cedo, o dia inteiro, aí vai à noite para a faculdade, chega em casa tarde, acorda cedo. Aquela a rotina do Adrenalina. estudante que está correndo atrás e batalhando bastante, né? Aí, só que eu não consegui manter lá, porque, enfim, financeiramente, o desgaste, acabei voltando para a loja do meu pai, poxa, ele estava meio desanimado da comunicação, mas finalizei o curso em 2010. Aí eu consegui entregar, vamos dizer, a conclusão do curso, né? Só que quando eu acabei o curso de comunicação, já eu emendei uma outra faculdade, comecei a fazer direito, Que legal. na sequência. Isso é até legal porque mostra o quão Áreas. perdido eu estava.
Mas acho que isso é legal, né? Porque muitas pessoas passam em algum momento por isso na vida e é bacana, né? Eu digo que a pessoa quando sai do ensino fundamental ali, né? Nem se fala mais assim, né? Mas eu acho que do ensino médio é muito novinho para decidir o que quer fazer, né? Às vezes é muito perdido. Eu digo assim que, tipo, eu tenho filho agora que tá com 20 anos, também tá fazendo direito, mas, tipo, claro, ele queria medicina, mas eu acho que não tem ainda aquela maturidade, aquela ideia de saber de verdade o que tu quer fazer. É a vida que vai te formando, né? É, Existe pressão, assim. Sim. é, uhum, Mas, enfim, aí ali, cara, naquele período ali, mas foi bem importante para mim, assim, porque foi onde eu tive que tomar decisões bem importantes, assim. Eu comecei a fazer direito, mas olha, a minha situação estava assim, eu trabalhava de manhã na loja do meu pai, à tarde eu estava fazendo estágio no Juizado Especial de Biguaçu, no direito, então eu trabalhava no gabinete da juíza, e à noite eu estava fazendo a faculdade de direito. Em paralelo a tudo isso, eu tinha uma empresa de mídia indoor. Então eu criei também a Avante, na época que eu trabalhava com meu pai ainda, uma empresa chamada de mídia indoor que a gente chamava Avante, a gente criava painéis, a gente colocava em alguns locais movimentados aqui de Rio Sul, padaria, restaurante, sabe, locais movimentados da cidade, e eu vendia espaço publicitário nesses locais. Então era bem legal, assim, a ideia era legal, mas não era escalável, era uma ideia mais regionalizada e tal. E eu tava fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Isso é muito louco. E aí me chama um amigo da faculdade, o Com Rodrigo. quantos anos isso, mais ou menos, já? Isso deve ter sido ali em 2012, 2011, mais Mas ou menos. tu tinha quantos anos, mais ou menos? 20 e poucos anos. É, uma pegada que a gente se aguentar. quase que é tudo ao mesmo tempo. E aí, fazendo tudo isso, um amigo meu da faculdade, que a gente já tinha feito a faculdade juntos, Rodrigo Neves, que ele é filho de um publicitário também aqui da nossa região, da Florianópolis, um publicitário bem conhecido, também tem uma agência até hoje, muito grande, e ele me chamou, pô, Jonas, vamos abrir uma agência? Cara, eu fazendo tudo isso, aí a gente Tá sobrando tempo. eu falei, cara, vamos! Você é doido, né? Mas vamos nessa. Eu não sou de negar, né? Então, cara, a gente montou a agência sem nada. A gente não tinha R$ 1, a gente não tinha um móvel, a gente não tinha um cliente, a gente não tinha absolutamente nada mesmo. Aí o Rodrigo conseguiu uns móveis velhos lá na agência antiga do pai dele. Eu falei com a mãe, que é uma santa, minha mãe dele, obrigado. A mãe disponibilizou um sótão que ela tinha na casa dela, e lá a gente começou isso em 2013. Uhum. A gente abriu essa agência. E aí começamos a correr atrás, sabe, assim, uma labuta muito grande, assim, um trabalho muito grande mesmo. E aí a decisão que eu falei anteriormente, pô, tem que tomar uma decisão, eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Uhum. Aí eu larguei o direito, então parei a faculdade e parei o estágio Uhum. lá no juizado especial, para poder me dedicar à agência. Mantive um pouco mais a Avante, porque eu tinha contratos ali com alguns clientes e tal, até eles finalizarem eu mantive para honrar os compromissos. E aí fiquei trabalhando com meu pai de manhã, que era o que me sustentava financeiramente ali, que era algo que a gente já vinha Pagava as fazendo há contas. muito tempo, me pagava. Mas eu era jovem, morava na casa da minha mãe, então eu tinha essa brecha, né? A gente sabe que muita gente não tem essa possibilidade. Sim. Eu naquela época eu conseguia, né? Hoje eu acho que já não sei se eu teria tanta possibilidade como eu tive naquele momento. E, enfim, aí a gente começou, larguei essas partes do direito, mantive ali alguma coisa, e a gente começou a trabalhar. Aí chegou no final do primeiro ano, trabalhando, começando a fazer alguns clientezinhos, alguns trabalhinhos. O Rodrigo, que era meu sócio, foi chamado para um concurso. Bah! Passou num concurso de cidade. E, poxa, a gente estava no início, a gente não ganhava, Sim. só trabalhava, não ganhava dinheiro nenhum, né? Imagina. E aí ele foi chamado para o cidade, falei, cara, pô, ele já é casado, tinha 2 filhos, falei, cara, vai, sabe? Tipo, te garante lá no teu, né? Uma decisão Sim. sua, mas a Sim. gente sabe que aqui é um processo de longo prazo e tal. E aí eu fiquei com essa dúvida, o que eu faço da minha vida, né? E no mesmo período meu pai falou, vou fechar a loja. Bah! Cara, eu faço o quê? Meu pai fechando a loja, Só o Rodrigo saindo. saindo. E eu falei, puxa vida, e agora o que eu vou fazer, né? Uhum. Aí eu falei, cara, não, vou encarar. Já tô aqui,
Eu Uhum. tenho essa possibilidade de encarar, tenho 2 braços, 2 pernas e bora, vamos Uhum. trabalhar e vamos correr atrás. E foi isso que eu fiz, cara. Isso foi em 2000, final de 2013, início de 2014 ali. Uhum. E aí o bicho pegou, correndo atrás de clientes, devagarinho, Mas e nessa época tu já tinha cliente, assim, já tinha alguma cara, receita, já vinha alguma receita da empresa. mas assim, muito pouco. Assim, muito pouco. O início é desafiador, né? E assim, né, os primeiros anos eles são muito É, significantes, assim, né? Assim, até hoje assim, né, a gente trabalha muito, assim, é um processo que não é fácil empreender, é fácil, né? As é. pessoas às vezes têm uma visão um pouco assim idealista da Uhum. coisa, né? Acha que as coisas funcionam naturalmente, não é. É muito sangue e suor, assim, né? A gente corre muito atrás para fazer as coisas acontecerem. E comigo não foi diferente, sabe? Então até hoje, assim, a gente trabalha muito, comunicação exige um esforço muito grande, né? Em todo esse processo. Mas o que me fez chegar até esses 12 anos foi todo esse processo que eu passei. Uhum. Com certeza, assim, essas tomadas de decisão que eu tive que fazer lá atrás e que me moldaram, assim, que também me fizeram ser um empreendedor mais resiliente, aquele Uhum. cara que entende que as coisas precisam de um processo, precisa dar tempo ao tempo, Uhum. sabe? E é nesse formato que eu venho fazendo até hoje, trabalhando com o máximo possível de ética, respeito ao cliente, à profissão, assim, sabe? Com muita responsabilidade. Eu acho que, assim, zelar por tudo, né? É. Poxa, minha família é toda de Biguaçu, meu avô, né? Uma pessoa Uhum. que eu admiro muito, foi sempre o nosso grande espelho na família, uma pessoa muito respeitada. Então a gente vem com todas essas tradições, esses, né, ensinamentos que vieram dali, e que a gente tenta carregar isso tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Uhum. E às vezes as pessoas acham justamente por isso, né? Pela história que já tem a tua família, por ser a família, vem tudo pronto, para ele é fácil, às vezes eu não vejo a correria que Nada, é e o quanto rala para chegar onde tá, né? não tem nada de graça. Esse paralelo, assim, né? A gente ouviu um pouco agora do teu início, né? Como é que foi esse processo de tomada de decisão, o jovem lá que estava meio perdido, não sabia o que fazer, e aí depois se viu também, né? O negócio do pai fechando, o amigo que estava sendo sócio ali também tomando outro rumo e aí tendo que encarar sozinho, né? Aí 12 anos se passaram hoje. Como é que tá hoje, assim, a Bamba, né? A estrutura de vocês, hoje vocês atendem clientes só em Biguaçu, já atendem na região, fora da região. Passado esse tempo todo, né? Dando um salto no tempo. Como é que tá hoje, assim, para vocês? A gente está no nosso melhor momento, eu posso falar assim. A Hum. gente veio crescendo bastante ao longo desses anos, desses 12 anos. Com relação à questão técnica, e a trabalho, a entrega, equipe, né? Pô, a gente tem uma equipe hoje muito legal, nós somos hoje em 12 Uhum. pessoas, então Nossa, é uma bastante. agência que está bem completa, assim. É, tem a minha nova sócia, que é a Gi, que é minha esposa, e, poxa, meu braço direito me ajuda muito, pessoa muito importante também, né, ao longo de toda essa história, porque ela estava comigo lá no início, Uhum. me apoiou esse tempo todo, aí me continua me apoiando hoje, fazendo as funções operacionais, né? Uhum. Então, toda essa parte financeira e administrativa ela que cuida. E as nossas discussões em casa são sempre muito abertas, assim, Sim. né? Tanto da empresa quanto da vida pessoal. É muito legal, assim. E, cara, a gente cliente, né? Assim, o cliente ele manda muito, assim. Nesses 12 anos a comunicação mudou muito, as Uhum. plataformas mudaram muito. Eu acho que o que fica, assim, é a gente entender que a gente precisa estar o tempo inteiro se atualizando, o Uhum. tempo inteiro entendendo o que está acontecendo no mercado, não só da comunicação. Então a gente precisa Sim. entender um pouquinho de cada coisa. A gente tem clientes lá na agência hoje que vão são varejo, indústria, cara, tem um pouquinho de saúde, tem um pouquinho de cada coisa. E a gente precisa entender, junto desses clientes, o máximo que a gente puder do negócio deles, para a gente poder botar o nosso conhecimento em prática. Uhum. Então, o nosso esforço realmente ele é diário, assim, né? Porque além de entender de comunicação, poxa, eu tenho que entender, Do cara, negócio do cara, né? venda, sabe? É Eu tenho que verdade. Várias coisas entender de diferentes. muitas coisas diferentes. Então, é, necessita de muito esforço, muito estudo e muita atualização o tempo inteiro. Nosso momento hoje, a gente tem algumas empresas bem legais, assim, a gente tem, poxa, não queria citar, porque parece que eu não vou citar algumas, né? Mas alguns, assim, a gente tem
Como a Floranda, que é um cliente nosso de Biguaçu, que nos dá muito orgulho, que é a maior distribuidora de plantas de Santa Catarina. Então, poxa, é um cliente que, né, tem uma tradição, tem 60 anos de idade, uma empresa familiar. Poxa, a gente tem a Consultora Moinho, que é uma exponencial de Biguaçu, né? Está crescendo Potência. absurdo, é uma potência. A gente tem Junks Garden, a gente tem o Zifood, que é de Biguaçu. Nossa, a gente tem tantas outras, desculpa que se eu não falar alguma, mas é a Tic Tac, relojaria do André, o cara está comigo já há muito tempo, então é um cliente muito especial. São tantos assim que a gente faz questão de falar porque a gente ajudou ao longo desse processo, né? O David da Destaque, né? Que é um parceirão Nosso nosso diretor aqui também. de vocês. Então tem uma galera aqui, né, da cidade, e a gente já fez sim alguns serviços para fora também. Então ó, a gente já passou por mais de 250 empresas. Então assim, seria impossível citar, né, todas elas, mas a gente já fez muita coisa nesses 12 anos, assim, né? Então a gente já ajudou muitas empresas a atingir os seus objetivos. E hoje o foco ele está muito pautado em dados e resultado, né? Em metrificar tudo isso, então gerar lead, gerar realmente resultados comerciais. E a gente vem tentando otimizar o máximo possível nossos processos internos para que a gente possa fazer essas entregas. É o que a gente promete para o nosso cliente, né? Assim, se esforçar mesmo ao máximo para que a gente possa fazer as entregas necessárias. Eu achei legal aqui, né, pegando o folheto de vocês aqui, o slogan, né, comunicação do seu tamanho, né? Eu acho que isso representa um pouco disso que está dizendo, assim, né, da variedade de empresas que vocês atendem, e aí isso também gera um desafio operacional, porque tem que entender diversas áreas diferentes, né? Às vezes para um cliente é mais voltado, enfim, para o marketing de autoridade e tal, o outro não, o outro quer venda, está precisando vender mês a mês, mas o legal é que vocês têm esse slogan acolhedor, assim, né? Tipo, às vezes algum empreendedor acha, não, pô, não tem estrutura ainda para investir numa agência de marketing, uma agência de comunicação, enfim. Então, é um slogan que me chamou a atenção aqui, comunicação do seu tamanho. Bem bacana. Então, quando a gente pensou nesse conceito, a gente pensou justamente nisso, né? A gente tinha essa adaptabilidade muito grande, assim. A gente tinha clientes muito pequenininhos e clientes grandes, assim, mesmo, né? É claro que a gente vai mexendo, vai evoluindo e os conceitos vão evoluindo junto com a agência, né? Esse é um conceito até que a gente não vem usando tanto ele, mas ele faz parte do nosso DNA, sim, a gente continua tendo nessa flexibilidade de atendimento, a gente continua tendo clientes menores e maiores, assim, mas hoje a gente até vem usando um outro slogan que é mover para crescer. A história de estar sempre em movimento, de estar sempre tentando entregar algo novo, né, se adaptando realmente às mudanças que o mercado exige. Então a gente vem usando bastante esse novo slogan. A gente não teve Mover para crescer. Mover para crescer. Bacana, A bacana. gente vem trabalhando agora. A empresa é um órgão vivo, né? Então, né, tu começa, tu vai ajustando, tu vai indo, né? E isso vai se mexendo junto, né? Assim como tu, que era um jovem que tinha várias dúvidas e tal, e hoje é uma pessoa bem consolidada no meio do marketing, da comunicação, a empresa 12 anos, formado na área, enfim. Então, toda essa bagagem agora, mas lá no início era um jovem indeciso, digamos assim, né? E a empresa também, ela começa às vezes no norte, e depois o empresário vai lá, pô, às vezes aqui não tá dando muito certo, tem que ir para outro caminho e tal. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês antes da Ju fazer o comentário dela. Essa questão assim de agência de marketing, né? A questão de a gente ouve muito assim sobre nichar, não nichar. Como é que é a tua visão hoje sobre isso, assim, e como que vocês têm essa filosofia dentro da agência de vocês, né? Porque a Bamba é um sucesso hoje já na Grande Florianópolis, né? Vocês, enfim, atendem diversos clientes, se posicionam muito bem no mercado. É uma empresa muito bem falada, né? Hoje em dia o marketing, às vezes, algumas empresas vêm, não prestam bom serviço, e às vezes tem que fazer todo um trabalho de construção desse serviço novamente para tu conseguir fazer com que o cliente invista nessa área, né? E falando um pouquinho dessa questão, assim, né? Às vezes, algumas dúvidas que se tem dentro dessa área de comunicação, né? Como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi esse processo de tomada de decisão para que a Bamba chegasse nesse mover para crescer hoje, chegasse nessa referência que vocês são hoje, né? Cara, essa pergunta é muito legal porque ela é muito atual, assim, né? Existe essa discussão muito grande com relação a nichar o teu negócio, assim. E eu venho refletindo muito sobre isso e, para ser sincero, eu não cheguei ainda a 100% numa conclusão se isso é bom ou é ruim. Porque eu entendo que para algumas empresas funciona super bem, sabe? Assim, eu vejo várias empresas de digital, principalmente abrindo e dando super certo, assim, sabe? Focando, odontologias, os caras só atendem
consultório, ou advogado e tal, e funciona super bem. Mas assim, cara, eu já abri faz 12 anos, né? Então, assim, quando eu É um fiz esse know-how, né? processo é um pouco diferente. Quando a gente abriu a agência, montou a estrutura, montou um modelo de negócio, né? A gente não montou com essa visão. A gente montou ela realmente para uma agência 360, trabalhar mídia, trabalhar já o digital. A gente já entrou, quando a gente montou a agência em 2003, já tinha o digital, já tinha gestão de tráfego, já tinha gestão de rede social. A gente já entrou fazendo isso também. Porém, não nichado, né? E agora veio a tendência do nichado. Eu acho que faz super sentido hoje para prospecção, tá? O que eu consigo entender hoje para a agência é prospectar de forma nichada. A operação não necessariamente, né? Precisa ser porque eu consigo ter uma entrega para qualquer nicho. Sim, Comunicação é comunicação. sim. Muda um pouco o jeito de fazer, muda um pouco a linguagem, muda um pouco o negócio do cliente, mas não deixa de ser comunicação. Estratégias bem feitas são estratégias bem feitas, independente para qual nicho ela vai obedecer, né? Ela vai trabalhar. Então, o que eu penso hoje é que provavelmente o que nós vamos fazer na agência, a gente já vem fazendo agora uma reestruturação de posicionamento da agência, a gente está trabalhando nisso, provavelmente vai ser com estratégia de prospecção nichada, para a gente poder justamente entregar uma comunicação mais assertiva na prospecção, mostrar que a gente conhece aquele mercado, conhece aquele nicho, sabe se comunicar com ele e principalmente sabe se comunicar com o cliente dele, né, porque esse é o nosso trabalho. E a gente vai ver se vai dar certo. Também não tem fórmula, né? Sim, não existe fórmula de sucesso. É vivo, né? Testar, sabe? A gente vai testar e vai ver se vai dar certo pra gente. Para algumas pessoas a gente sabe que dá certo. Sim. Né? Essa questão também da criatividade, assim, né? Porque às vezes quando tu atende diversos ramos diferentes, diversos segmentos diferentes, tu consegue ter esse intercâmbio de ideias, às vezes de um segmento para outro, né? Claro que não tem que tomar um cuidado com isso, digamos assim, né? Mas o marketing ele vem muito, né? O marketing de resultado de testar, né? Tu ficar testando coisas, testando conceitos, testando formas de fazer para trazer mais resultado. E uma operação 360, ela te permite também ter essa, pô, eu fiz isso aqui lá naquele outro mercado, lá naquele outro nicho, isso deu certo, eu tenho essa experiência, pô, isso aqui não vale a pena, mas essa outra ideia vale. Vamos testar nesse nicho aqui também, coisa que às vezes quem está atendendo com a operação nichada, às vezes também não vai ter esse acesso a diferentes ideias de fora daquele mercado, né? Então, tem essa questão, mas bacana a visão de vocês. E quando vem a parte nichada também, às vezes tu nem precisa fazer isso. Porque quando vem, os próprias pessoas, quando vão te procurar, já vão procurar que tipo de segmento que tu trabalha e de repente já vai se identificar, né? Pô, ele já trabalha com esse segmento, então eu vou trabalhar com eles porque já entendem o meu negócio, né? Eu acho que é automático, vai afunilando automaticamente. Sim. A gente tem que ter fit com o negócio. A agência, ela tem um jeito próprio de fazer, de trabalhar, de entregar. E, cara, às vezes não acontece, sabe? A gente percebe que não dá certo para alguns clientes. Não dá questão de cultura, de método, de processo, de entrega e tudo bem, sabe? Não deu pra gente. Tomara que dê certo com outro. Mas para outras empresas, poxa, dá super certo. A gente está há muito tempo com até é uma exceção, assim, a gente tem clientes antigos, assim, que ficam com a gente muito tempo, assim, 7 anos, 5 anos, 3 anos, sabe? E não é normal isso em agência, sabe? O normal de agência tem umas, né? É cíclico, né? É mais cíclico, assim, fica 1 ano, 2 ali, eles trocam e tal, mas é porque a gente identifica tão bem aquele perfil de cliente, a entrega, o que ele precisa, né? O modelo que funciona para aquele cliente, e a gente vai replicando isso para ele, vai funcionando e vai gerando resultado, que ele se sente satisfeito e fica com a gente. O que para a gente dá muito orgulho, assim, né? Mostra que a gente entendeu o negócio do cliente, consegue manter ele funcionando bem, né? Na comunicação dele. Então, eu acho que o caminho é esse, assim, né? A gente conseguir identificar também bons clientes que fazem parte também do nosso processo. Às vezes isso é difícil, né? Às vezes, poxa, vai entrar um cliente lá, eu vou dizer que eu não quero, que eu quero. É meio complicado. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade nisso também, de negar, né? Assim, dizer o não é muito difícil, né? Mas às vezes a gente precisa falar, sabe? De algum jeito. Eu ia te perguntar isso ainda há pouco, né? Se tu tivesse que falar muitos nãos na tua vida, porque assim, às vezes acontece principalmente nessa área, tipo, ou nas tomadas de decisões da tua vida, tipo, pô, quantos nãos eu vou precisar dizer e de que forma que é isso pra ti, né? Porque eu acho que o maior desafio pro ser humano é o não. Pra mim eu trabalho, pra mim é um exercício diário isso, né? A gente conversa sobre isso às vezes, né, Gabi? Então, assim, como é que é pra ti? Ainda mais com uma equipe
equipe, fazendo uma gestão, porque com toda a estrutura, 12 anos, 12 funcionários, isso é proposital, 13 anos, 13 que legal, que seja assim, vai aumentando. Aí como é que é isso? Como é que é trabalhar um não para ti? Cara, eu tenho dificuldade também. Sim, para mim não é fácil negar, principalmente negar trabalho, né? Então, quem vem da escassez, né, como eu, comecei sem nada, tipo, putz, como é que eu vou dizer não para o Eu trabalho? até o sócio no início, né? Então, assim, essa experiência também de 12 anos já me fez dizer muitos não, né? Então, inclusive para trabalhos. Trabalhos que hoje eu vejo que, poxa, eu não consigo entregar, ou não vai fazer sentido para mim naquele momento. Pô, antigamente eu podia estar com a agência lotada, vinha um cliente e tal, pô, não, vamos fazer, vamos dar um jeito. E entregava, assim, sabe? Com muito compromisso a gente entregava. Mas hoje eu vejo que a gente tem que dizer não, até por respeito ao cliente que está te procurando. Não só eu respeito aos funcionários da nossa equipe para não também criar uma demanda excessiva, desnecessária, ou algo que a gente, né, não tem a necessidade de colocar naquele momento, que vai atropelar toda a nossa pauta e tal. Mas também por respeito ao cliente, às vezes não vai fazer um trabalho tão legal, não vai poder se dedicar tanto, porque pô, vai ter que dividir a pauta com outros jogos, com outros trabalhos. Então, prefiro, poxa, cara, olha só, agora nesse momento eu não consigo te atender, mas, né, tô aqui para te ajudar de outras formas, né? Então eu sempre me deixo muito à disposição, assim, e isso é muito verdadeiro. Assim. Isso é uma coisa que a gente, eu tento colocar muito na cultura da agência de ajudar, assim, se pôr numa posição sempre de servir e ajudar o nosso cliente, sabe? Às vezes a gente pega para alguns clientes parceiros, a gente se considera muito parceiro dos nossos clientes, né? Então, a gente pega algumas demandas dele que nem deveria pegar, assim, se a gente parar olhar no papel, não deveria pegar. Mas a gente, cara, vamos lá, te encara junto o desafio e vai, e toca, e faz, entrega. Então a gente tem muito esse espírito de ajudar o cliente o tempo inteiro, sabe? Então é sistema de parceria, né? Se a parceria é no bom e no ruim. É verdade. É o que eu sempre prego. Assim. É verdade. Jarbas, e já que tu falou nessa questão de atuação, né, de até onde vai a agência, até onde não vai, hoje quais serviços que vocês estão oferecendo, como é que vocês oferecem esse serviço, né? É um pacote, é um serviço específico, vocês comercializam um vídeo, um trabalho de fotografia, uma pauta do mês, uma publicação, gestão de tráfego, vocês vendem tudo junto, como é que é feita hoje a comercialização dos serviços pela agência Bamba? Hoje a gente faz toda a parte de estruturação de comunicação. Vamos dizer assim, nosso principal foco lá na agência é justamente esse. Então a gente entra nas empresas, nesse modelo de parceria, a gente vai entender em que momento esse cliente está na comunicação dele. Poxa, o que precisa fazer? A gente faz um planejamento disso, estabelece algumas metas junto com ele, para a gente poder ir desenvolvendo essa comunicação. Esse é o nosso principal foco. Pegam pelo braço mesmo. Cara, a gente vira quase setor de marketing daquela empresa. A gente não se considera uma house, obviamente, porque a gente não é, né? A gente não é. Mas, cara, a gente abraça muitas etapas que uma house ou um departamento de marketing interno deveria abraçar e a gente acaba pegando para poder ajudar no desenvolvimento desse cliente. Mas, assim, vamos dizer assim, o nosso principal serviço, é o que a gente corre atrás, é o que a gente prospecta, realmente esse é o nosso modelo de negócio. Então, ser realmente o parceiro do cliente na área de comunicação. E levando profissionalismo, entrega, qualidade, né? Enfim, números, dados, relatórios e tal, é o que a gente mais faz. E aí não importa muito, a gente atende rede social, a gente atende tráfego, a gente atende sites, a gente atende produção. Mídias off. A gente tem toda a parte de mídia off, então tudo isso hoje a gente entrega dentro da agência. Não importa se você vai fazer uma campanha só dentro do digital ou na TV, a gente consegue te entregar todo esse processo. Às vezes até o próprio cliente não sabe, né? Ele quer expandir, ele quer crescer, quer vender mais, quer se tornar uma autoridade, mas ele não sabe às vezes se precisa do tráfego, ou às vezes ele vem procurando, não, pô, queria né, investir no outdoor, aí você diz, não, pô, para isso que tu tá querendo, às vezes um tráfego é melhor. Ah, não, pô, às vezes para isso que tu quer, um outdoor também faz sentido. Então vocês vêm com essa expertise para dentro da empresa, então, para auxiliar nesse processo de tomar decisão. Ou seja, a Bamba não é só executora, ela também ela planeja aquilo que é o perfil, né, que é a necessidade do cliente, para daí depois poder, de fato, também executar, né? Não, com certeza. O nosso principal foco é a estratégia. Assim. Obviamente que a gente precisa entregar essas estratégias. Sim. Não pode ficar só no papel, né? A gente faz a operação dessas estratégias, mas assim, o nosso principal foco realmente está em fazer esse planejamento, essa estruturação para poder fazer as entregas.
Além disso, sempre aparece para a gente clientes com alguns jobs específicos. Então, poxa, preciso de uma landing page, preciso fazer um site, preciso fazer uma marca nova, um reposicionamento de marca, né? Então, tudo isso a gente tem lá dentro da agência. Então, a gente trabalha tanto no modelo FII, que é esse modelo completão, onde a gente faz todas essas entregas, ou no modelo Job, que o cliente tem uma demanda específica, nos procura e a gente faz essa entrega para ele da melhor forma, né? Da forma mais qualificada possível. Bacana, bacana. E assim, agora deixando um pouquinho a Bamba de lado, daqui a pouco a gente já volta a falar um pouquinho sobre ela. Mas e o Jarbinhas, como é conhecido aí no município de Biguaçu, me diz um hobby teu, algo que te motiva, assim, algo que tu gosta de fazer, que às vezes, assim, beleza, as entregas estão em dia, a equipe tá produzindo lá, né? Em casa tá tudo bem. O que que o Jarbinhas gosta de fazer? É jogar um futebol, é jogar um xadrez, é ir pra algum lugar? Xadrez. É, Super família, assim, cara. Eu bacana. sou muito caseirão, eu gosto de ver meu filho, curtir ele, minha mulher, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ver um filme, uma série. Essa é meu principal hobby. Cara, eu toco. Tenho uma banda já, Jack Bacana, que é uma banda Legal. já conhecida em Essa eu não Biguaçu, sabia. já tem mais de 20 anos. Antiguamente, Sons, compõe, música própria, a gente faz curtir, a galera de Aham. Biguaçu aqui, né? Os membros são todos daqui da cidade. E a gente curte pra caramba, assim, daí faz lá uma resenha, né? Faz um churrasquinho, toca um sonzinho, aproveita um pouquinho. Coisa boa, Jarbinhas bem caseirão, então, gosta de curtir com a família, então. É isso aí, Coisa boa, cara. coisa boa. Falei de xadrez porque eu gosto um pouquinho de xadrez, então sempre que eu posso falar de xadrez, eu dou uma alfinetadinha no tema, né? Eu gosto bastante. E onde é que fica localizada a Bamba Comunicações? Tá hoje ali no Getúlio Vargas, em cima do Banco Sicoob, sala 102. A gente está numa sala bem legal, bem, né, bem confortável. Uhum. Deixo aqui o convite para todo mundo que queira visitar e conhecer. Né? A gente está lá sempre de portas abertas para trocar uma ideia, conversar. Poxa, a gente está lá para ajudar todo mundo que precisa. Né? Uhum. Então, a gente está à disposição, sabe? Fico realmente muito contente quando alguém procura a gente para trocar uma ideia, conversar. Se eu não puder ajudar com algum contrato, algum serviço, mas pelo menos com alguma indicação, algum conselho, eu vou dizer não. alguma coisa, algum caminho a gente tenta dar para essa demanda. É, e voltando, a comunicação não adianta, né? Tu tem que mergulhar na empresa para entender, porque eu falo muito, isso foi um tema muito levantado por muito tempo aqui na associação mesmo, né, Gabi? Porque é ainda mais a associação que ela não vende um produto, ela vende um conceito. Então a comunicação ela tem que estar inserida aqui dentro, ela tem que entender o que que é, porque é o que a gente sempre conversava e eu digo, porque daí conversa comigo, a pessoa da agência vem e conversa comigo. Aí ela já vai filtrar alguma coisa, mas ela não vai filtrar 100% porque ela não conhece. Daí ela já vai levar lá dentro da agência, se ela já não filtrou 100%, ela já vai passar menos ainda. Então é difícil. Então entende-se, e eu acho muito legal quando tu diz que vocês realmente mergulham e entram na empresa para entender, porque se não tiver isso, não acontece. O desafio é grande, né? A gente tem um processo de onboard, assim, né? Então a gente, ao fechar o contrato e tal, alinhar essas expectativas, isso é Uhum. muito importante, né? Esse processo inicial, quando o cliente entra na agência, a gente precisa entender muito bem qual é o problema ali que precisa ser resolvido, qual é a expectativa que ele tem com relação ao nosso trabalho. Então a gente faz um briefing bem completo para entender todas as nuances ali do negócio. E aí depois a gente vai fazer a nossa pesquisa independente, vamos dizer assim, né? Então, Uhum. primeiro a gente ouve muito o cliente para ele dizer para a gente o que ele está sentindo. Depois a gente vai para o mercado, vai entender onde é que ele está inserido, quais são os concorrentes, como é que esses concorrentes estão se comunicando, enfim. E aí a gente vai identificando ali algumas oportunidades, algumas brechas para a gente poder encaixar o nosso trabalho para eles. Não tem como se fazer um trabalho bem feito se não for assim. A gente precisa realmente entender muito da vida do cliente, senão a gente não entrega com qualidade. E o cliente também tem que entender que não é porque ele contratou uma agência que vai explodir, né? Também tem isso. Tem um processo, tem um processo. Falo para os clientes, cara, a gente não vende, né? A gente não é vendedor. Nós somos uma agência de comunicação. A gente vai divulgar o teu serviço, nós vamos criar a melhor embalagem para ele, Uhum. né? Mas a venda é feita pelo teu vendedor. É, Né? Sim. Então, assim, o processo final, que é a venda, tu precisa operacionalizar, não tem jeito. E essa parte, assim, né, pensando em tendências de marketing, a gente teve, por exemplo, hoje quando se fala em marketing, para algumas pessoas mais afastadas da área, soa muito como, tipo assim, fazer postagens no Instagram, né? Então, parece que tudo uma agência de marketing se resume É a fazer isso. postagens no Instagram, né? E hoje a gente vê, assim, que
talvez em alguns anos atrás, não sei se tu concorda ou não, talvez durante um período até que as empresas vinham para isso também, porque não tinham ainda uma conta no Instagram, só tinha sua conta pessoal e tu postava e já dava mais resultado também. Só que agora com a atualização dos algoritmos e também com a mudança do comportamento, né? Hoje talvez o TikTok já vem também com uma onda forte em relação ao Instagram, tem outras plataformas, outras formas de comunicação digital, que não é só o Instagram, né? Daí tem toda a mídia off também. Então, hoje em dia, né, tu falou aqui algumas vezes sobre a palavra dados, né? Então, hoje, às vezes, o marketing, será que está se voltando mais para a área de dados, para captação de dados, do que criação de conteúdos apenas, né? Porque antigamente, não, se publicou e se deu 100 curtidas, tá bom. Agora, hoje em dia, já não é mais isso. Pô, quantos leads deu, né? Desses leads, quantos converteram? Quantos produtos ou serviços eu vendi? Então, o marketing, eu acho que ele está passando por essa atualização também, né? Não sei como é que vocês estão sentindo isso na agência, se vocês também têm uma visão, algo relacionado a isso, né? Essa percepção de mudança de mercado, digamos assim, né? Antigamente, lá atrás, era botar um outdoor, digamos assim, né? Aí veio o Facebook, era para fazer uma publicação no Facebook. Hoje é Instagram, publicar no Instagram. E agora, o que que é, né? A Assim, falando bem por cima, né? Tipo, publicação do evento era no banner do Facebook. fazer um grupo, né? Então, acho que assim, hoje está tudo muito pautado realmente em metrificar os dados. Então a gente Uhum, precisa realmente fazer uma entrega. Não tem mais como a gente trabalhar no digital sem fazer uma entrega de resultado. uhum, Então hoje é tudo muito metrificado mesmo, não tem outra palavra. Assim, a gente precisa realmente mensurar tudo que está sendo feito, que está sendo entregue ao cliente, para a gente apresentar os resultados, né? O cliente coloca ali o seu investimento, a gente sabe que muitas vezes não é um recurso que não é tão fácil de ele aportar e colocar, investir. Então a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade essa verba e também demonstrar os resultados que a gente está entregando ali com aquele investimento que ele vem fazendo. E os dados é que fazem esse processo. Eu acho que o que acaba cortando, deixando um pouco mais chato a publicidade é a questão de só pensar nos dados, né? Eu acho que uhum, assim, eu acho que a gente tem que ter um dado aliado a um bom conteúdo, a uma boa ideia, a uhum, criatividade, né, a materiais que chamem a atenção, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar unir os dois, né? Os dois mundos, o melhor dos dois mundos, né? Então, eu acho que os dados vêm para ficar, acho que a gente não vai mais conseguir sair disso. A uhum, agência que não trabalhar hoje com entrega de performance, de resultado, cara, ela tá fadada a fechar, uhum, porque é o que o cliente cobra na reunião. Então a gente tem reuniões mensais com os nossos clientes de relatório de entrega. Então todo mês a gente senta o cliente, ó, tá aqui o teu investimento aqui, foi entregue isso, foi entregue, pô, aqui a gente não melhorou tão bem, mas aqui foi bom. Então a discussão virou muito baseada nesses dados, então a gente está uhum. muito pautado em cima disso. Mas claro, poxa, caiu o CTR. CTR normalmente está vinculado a de repente precisando de uma renovação de criativos. Então, Uhum, tu já consegue identificar, e é legal que tu vai vendo que o teu cliente também já começa a entender um pouco do assunto, já uhum, começa a entender desse processo e nos ajuda. O nosso melhor cliente é aquele cliente que entende que isso é um processo. uhum, Com Aquele certeza. cliente que vem esperando a história do alinhamento de expectativa, aquele cliente que vem esperando um resultado de curto prazo, bombástico e tal, esse cliente eu já, cara, na reunião eu já falo, a tua uhum. expectativa ela Tá tá errado. desalinhada, não é assim que funciona, sabe? Então, né, a gente tem pessoas que querem aportar o mínimo e ter o máximo de resultado. Cara, não existe mágica, né? Então, Uhum, assim, o trabalho, a plataforma, ela é feita, né? O algoritmo hoje do Meta ali, enfim, eles são feitos realmente para te poder pagar a ferramenta para que uhum, ela te dê performance, para que ela te dê entrega e tal. E se a gente conseguir aliar isso a uma boa comunicação, uma peça criativa, uma peça assertiva, que converse corretamente com o seu público, a chance de a gente ter sucesso ela é muito grande. uhum, Então é isso que a gente busca o tempo todo. As empresas ainda têm muito aquela. Tinham, né? Agora acho que vem mudando isso, muito aquela cultura que tem que ter todos os dias alguma coisa, aquela coisa estática, e que hoje não é mais, né? Não, Hoje não precisa todos os dias colocar alguma coisa, desde que quando tu coloca seja alguma coisa que realmente. é porque o orgânico mudou, né? É, O algoritmo do orgânico ele não funciona mais tão bem como funcionava no início das redes é. sociais, onde, poxa, ele entregava muito e tal. Hoje não entrega, né? Então a verdade é que hoje entrega para uma porcentagem muito pequena dos uhum, teus seguidores, das pessoas que estão engajadas ali com a tua página. Então, hoje, se tens um negócio dentro da rede social e tu quer dar visibilidade para ela, a gente precisa fazer um trabalho de tráfego pago. Tem, né? E é muito legal, porque assim, hoje
querendo ou não, é uma mídia que a gente considera barata, porque tu consegue com baixo investimento diário, poxa, colocar realmente a tua empresa na rua, mostrar para um número considerável de pessoas. Então, muitas vezes é a única forma de comunicação, de mídia, que aquele tipo de negócio consegue colocar na rua. Uhum. Então, por isso que a gente entende o tamanho dessa relevância, né? Então, por isso que a gente trabalha com ainda mais responsabilidade quando a gente entende essa situação do cliente. É claro que a gente tem clientes grandes que investem pesado também, tanto em tráfego quanto mídia off. E imagina um planejamento gigantesco, né? É uma outra situação. Mas aí a gente alinha todos esses processos, né? Então, todas as pontas. A rede social ela é uma das pontas. Uhum. A gente precisa juntar todas elas para a comunicação funcionar bem. Essa parte é importante, né, do cliente também entender que não é só porque ele está pagando a agência que o negócio acontece, né? Também existe outros investimentos que tem que ser feito. Ah, tu vai fazer uma campanha de outdoor, tem o custo do outdoor, não tem só o custo do que é pago para a agência, né? Vai fazer uma campanha de tráfego pago, também tem um investimento que o cliente tem que se organizar e separar ali para que vocês tenham essa ferramenta de trabalho, né? Porque senão vai lá, vai fazer um planejamento bacana, profissional, né? Que vai gerar entrega, que vai gerar resultado, mas aí às vezes o cliente também não tem, pô, não vou querer investir nisso aqui. Claro. E aí também não adianta, tipo, acaba travando, limitando a entrega de vocês, porque o cliente mesmo não está investindo também naquilo que precisa além do serviço de vocês, né? Sim, tempo, assim, um período da agência onde a gente tinha que mostrar primeiro tudo isso para o cliente, ensinar ele, sabe? A gente chama que é catequizar esse cliente, Uhum, mostrar para ele a importância de se anunciar, a importância de se fazer uma comunicação profissional, uma comunicação assertiva, para depois a gente vender o serviço da agência e vender as mídias, né? uhum, Então, hoje a gente está numa fase um pouco diferente, as pessoas já entendem melhor, já chegam na agência sabendo a importância do processo, né? Algumas já vêm até com alguma estrutura de marketing interna. Então, isso facilitou bastante o nosso trabalho inicial, assim, né? Porque não tem jeito, assim, uhum, não tem segredo. Assim, a gente precisa botar na rua. Para colocar na rua esses materiais, a gente precisa comprar mídia. E as uhum, mídias estão aí, né? Então, rede social, outdoor, outdoor, placa, uhum, não importa qual seja a mídia. A gente vai fazer um estudo, vai identificar qual é a mídia que tem mais assertividade e mais perfil com o teu cliente. uhum. E a gente vai te aconselhar, olha, eu acho que o teu perfil para o cliente seria interessante de trabalhar essa mídia aqui. Aí vai ter um investimento em cima desse processo. É Uhum. basicamente isso. Tem isso também, né? Porque às vezes eles saem, tipo, não é queimando cartucho, vamos dizer assim, mas investindo em tudo, só que de repente está investindo numa coisa que nem é direcionado para a área dele, né? Não vai ter resultado nenhum para ele. Poderia estar investindo 2 vezes mais onde realmente traz esse resultado. Acontece muito, Ju. Assim, a gente pega muito cliente que está fazendo algumas mídias soltas, aleatórias, por exemplo, e a gente chega e o cliente não tem nem site ainda. Sabe? Coisas muito básicas, internas, ele não tem e ele já está tentando fazer outras ações que, tá, beleza, tu está fazendo essa ação na rua, mas você está levando esse teu cliente para onde? É. Tu vai converter ele aonde? Uhum. Sabe? Qual é o objetivo que tu tem com essa campanha? Às vezes, que está queimando um cartucho que para ele é sacrificante mesmo, sabe? E não está dando nenhum direcionamento para aquela comunicação. Então, quando a agência entra nesse processo, a primeira coisa que a gente faz é cortar isso lá, porque a gente vai para, não, calma, deixa eu organizar aqui os teus canais de comunicação, deixa eu organizar a linguagem, né, o discurso que tu vais utilizar para ter mais perfil com o teu público, e depois a gente vai fazer uma pesquisa de audiência, números, perfis, né, do público, tudo isso hoje as mídias nos fornecem, né? Então a gente tem muitos dados também dessas mídias dizendo, olha, não, eu entrego tantos mil ouvintes por minuto, é um público A, B, com faixa etária de idade e tal. Uhum. Pô, a gente já consegue identificar se ele faz parte daquele universo do cliente ou não. Então, as nossas decisões de mídias, elas estão pautadas nesse tipo de informação. Uhum. A gente não sai fazendo mídia aleatoriamente. Não, a gente determina quais são as melhores mídias e tenta entregar essa comunicação para esse cliente para tentar converter em resultado. Mas eu acho que essa é a maior dificuldade também, porque muitas vezes o empresário também não sabe qual é o público Exato. dele. É. Aí é que vem a dificuldade. Daí vai lá e contrata uma agência achando que a agência vai fazer o trabalho de venda dele. Sim. Só que nem ele sabe identificar qual é o público dele. Aí é onde tu vai ter que fazer todo o trabalho de base primeiro para depois começar. Então, não é da noite pro dia que o resultado vem. Às vezes eles são muito imediatistas, né? Quando tá investindo, acha, tô investindo muito, tem que o resultado vir logo. Sim, Né? é E uma não é. construção. É. Eu sempre faço uma analogia que uma construção de posicionamento de marca, né?
que eu acho que é a melhor estratégia para qualquer marca, é criar um posicionamento único, adequado, né, de reconhecimento, uma comunicação forte, onde as pessoas identifiquem aquela empresa. Então, ela é uma maratona. Ela nunca vai ser, né, um tiro curto. Então, a gente precisa trabalhar ela pensando em longo prazo, sempre. É claro que a gente vai ter ações de curto prazo, porque o caixa precisa encher, né, precisa movimentar. Então, a gente faz ações promocionais, a gente faz algumas campanhas de tiro Uhum. curto, mas assim, mas sempre em paralelo acontecendo também uma campanha de posicionamento, porque é ela que mantém o negócio vivo, Uhum. né? A gente brinca lá na agência, no bom sentido, a gente brinca dizendo que fazer campanha institucional também é vender, né? Porque quando a gente cria Fortalece, né? posicionamento, quando a gente fortalece a nossa marca, a gente cria identificação com o público, a gente vende mais. Uhum. As pessoas procuram mais o teu negócio. E isso é muito difícil entrar na cabeça de alguns empresários. Assim, a necessidade que existe em se fazer essa construção de longo prazo. Eles são muito imediatistas. E eu entendo o porquê que é imediatista. Porque o caixa muitas vezes está ali apertando ele, fazendo ele gerar resultado, precisando gerar resultado, né? Mas a gente que vem da área da comunicação e precisa fazer uma entrega qualificada para ele, o que tu acha de a gente fazer os dois? Né? Então a gente tenta trabalhar das duas formas. Né? Então a gente já orienta ele a fazer dois tipos de trabalho. Até porque a maior parte, enfim, produtos ou serviços, existe também uma certa recorrência ou até uma indicação, né? Então é importante que a visão institucional daquela empresa esteja bem clara, né? Para que possa haver, né? A pessoa foi lá, comprou um produto, né? Veio através lá do marketing de trabalho de vocês, foi bem atendida, aconteceu bem ali, viu lá, né? Várias, a identidade visual, o propósito, o slogan, o site ali comunicando tudo uma mesma ideia. Então fica mais fácil dessa pessoa, a hora que for vender esse teu produto para um colega, né, dizer assim, pô, fui lá e lá é bacana, porque lá, né, eles movem para crescer, por exemplo, né? Sim. Então, tipo, isso vai fortalecendo e vai aumentando até o resultado no orgânico, digamos assim, fortalece. Porque ele está fazendo com que aquela empresa seja mais relevante no mercado dela e aí facilita uma indicação, facilita a pessoa lembrar, né, organicamente dessa empresa por alguma campanha que foi feita, né? A gente tava brincando, né? O Giovanni Gávio, ele teve aqui, né? Vocês da Bambo foi parceiro, o Jarbinhas, né? Fizeram um vídeo lá bem bacana, agradecendo em nome da Civic CDL a parceria de vocês e o apoio com o nosso evento, né? E num momento ele teve numa conversa aqui com os diretores da Civic CDL, e aí ele comentou, né? Pô, quando o David chegou, pô, eu vi teu rosto hoje, hein? A campanha Porque que a gente isso, é uma campanha que vocês fizeram, né? Então, pô, uma celebridade, não, pô, um bicampeão olímpico, tá passando pelo município, a hora que ele entrou, ô, Vitor Rosto hoje, hein? Reconheceu, mas assim, né, fora outras brincadeiras que teve ali com o David e tal, mas eu digo assim, fortalece a imagem, né? Então, às vezes ele não vendeu nada, daqui a pouco, daqui 2 anos, né, o Giovanni quer fazer um investimento aqui em Biguaçu, pô, vai lá na Destaque, porque às vezes lembrou ali do outdoor, depois conheceu o empresário, e assim vai, então facilita, né, esse institucional, né, não é só tipo assim, ó, compre aqui, né, tem essa questão da construção da marca, né, e isso é bem bacana, é legal que vocês trabalham dentro disso. a gente precisa se posicionar, né, como empresa para a gente poder criar identificação com os Uhum, que reconhecer na campanha da Destaque, do David, né, uhum, o perfil dela para esse tipo de trabalho, eles vão procurar isso. uhum, Né? E assim a gente faz com os outros clientes também. Né? Então a ideia é que cada cliente, cada empresa, ela tem uma personalidade, ela tem um jeito próprio de trabalhar, de entregar o seu material. A gente até fala que a marca hoje ela precisa se comportar como uma pessoa, assim, né? Ela tem que ter personalidade, ela tem que ter um jeito próprio de ser e de agir, para né? gerar conexão, né? Para gerar conexão com o público dela. É a história do nicho, né? Então, assim, independente de qual seja o teu nicho, tu precisa criar essa identificação. E como é que tu faz isso? É tu mostrando as tuas características, a tua forma de ser, né? Ou a forma como tu pensa, a forma como tu age, né? Uhum, E esse é o processo, criar essa relação única de reconhecimento. Poxa, quando eu penso em uma imobiliária, eu penso em quê? Né? Pô, uhum, não, eu quero uma assistência, né? Aqui por você, como é o caso da Destaque. uhum, Ou penso em, pô, refrigerante, penso em, né? Então, tu lembra do quê? Né? Qual é a relação que tu faz com o teu cliente? E ele vai fazer essa conexão direta com a tua marca. Então, a ideia é que a gente consiga criar essa conexão. uhum, Porque quando a gente cria uma conexão emocional, que é o nosso objetivo dentro do posicionamento,
não existe atributo físico que desfaça essa conexão. Uhum. Então, assim, quando tu tem uma emoção positiva por uma marca, por um produto, o outro ele pode ser tecnicamente melhor, mas não vai trocar. mas ele não consegue fazer tu mudar a tua percepção de consumo porque a tua conexão ela é muito mais forte. Então, isso é posicionamento puro. E é isso que a gente tenta criar. E isso só o institucional faz. O promocional ele não consegue gerar esse tipo de conexão. Uhum. Né? A gente sente essa diferença hoje na associação, né, Gabi? Sim, sim. Tipo, a gente toda a vida trabalhou, a gente trabalhou muito a associação eu tô aqui há 14 anos, então a gente trabalhou muito a parte de solução, a parte da diretoria, mas, tipo, não se divulgava muito a parte institucional. E quando a gente começou, desde o ano passado, a começar a planejar e a começar a divulgar, a gente percebe a diferença disso hoje. Então, as pessoas mesmo, quando encontram na rua, falam, nossa, fazia tempo que eu não via a CIBIG, agora eu tô vendo como a CIBIG tá mudando. E não é que tá mudando, é porque agora a gente tá falando e a gente não fazia, a gente sempre trabalhou muito interno, né? Sim. E não falava, não fazia, então isso é bem importante, o institucional. Foi um dos desafios que essa nova diretoria buscou, assim, dar bastante destaque, né? E aí, parabenizar o trabalho da Ju, das meninas aqui, da equipe da comunicação também, o Érico, a Isa, enfim, que fazem um trabalho excepcional como prestadores de serviço aqui da CIBIG CDL, né? E a gente veio muito trabalhando nisso, né? De botar um pouco mais de emoção, né? Até, assim, existiam algumas visões, assim, tipo, não, pô, mas é uma coisa mais protocolar, pô, uma entidade empresarial, tem que ser algo mais sério, tem que ser algo... Mas até quando, né? Será que o empresário atual de Biguaçu, ele é esse perfil? Ou ele é um perfil que ele já aceita mais um vídeo mais engraçadinho, uma coisa mais divertida, que gera uma conexão e que mostra que a Civic CDL está se movendo para crescer, né? Que a Civic CDL está querendo se atualizar, né? Porque senão, se a gente vai fazendo sempre da mesma forma que sempre foi feito antes, né? Daqui a pouco a gente está perdendo esse espaço porque outras entidades, né, de municípios vizinhos acabam indo para esse caminho, né? Então foi algo que a gente tentou trazer, colocar de fato essa personalidade agora aqui na CIBIG CDL, né? E é algo que é bacana porque a gente vê muito resultado, né, Ju? É algo que a Ju aí tá... Trazendo as trendzinhas, fazendo os videozinhos. E esse bate-papo aqui, ele está sendo oportunizado por isso também, né? Por essa mudança, né? Então, a gente vê assim que essa é uma estratégia que de fato funciona, né? Sim, vocês fazerem uma associação e mostrar para o empresariado que eles precisam fazer também. Sim. Servir como exemplo, assim, né? Então, poxa, com certeza a Ju e toda a equipe tá gerando esse instigando ali, esse movimento também na galera que é associada hoje. Sim. Então, eu acho que isso precisa acontecer mesmo, sabe? Se adaptar às novas realidades, o que o público quer ver, Sim. né? Pra gente poder fazer as entregas. Isso é bem importante, assim, ó, porque até para falar para o empresário mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu jamais imaginei que eu fosse capaz de fazer um vídeo, jamais imaginei que eu fosse capaz de gravar um podcast. Isso muito Érico, não, Ju, tu vai fazer, tu vai conseguir. E achava que não conseguia. Então, todo empresário consegue fazer. Se eu conseguir, vocês conseguem. Com certeza. Daí É um resultado diferente. Começa a fazer. No primeiro a gente tem vergonha, no segundo também, no 26º episódio do podcast dá problema, mas acontece. Né? Acontece. Vocês conseguem. Se eu conseguir, vocês conseguem. Comecem a fazer. E é legal que isso vai trazendo uma identidade, né? Então, às vezes, assim, a tua marca ela só tá ali, né? E aí, quando tu começa a aparecer, a expor a tua marca, né? Algumas pessoas utilizam pessoas para isso, outras estratégias de comunicação, mas essa questão, eu acho que tu falou a palavra da personalidade, né? A personalidade da marca. Quando tu começa a criar uma personalidade para tua marca, eu acho que isso até dá um gás novo pro próprio empresário em relação à empresa, né? Às vezes está passando por um momento ali que o caixa tá sempre o mesmo, tá às vezes decaindo um pouquinho, às vezes crescendo um pouquinho. Pô, às vezes tu vem com uma estratégia de comunicação, às vezes pode não dar o resultado imediato financeiro. Mas, pô, tu começa a ver a tua própria empresa com outros olhos, né? Sim. Pô, não, antes a minha empresa era só isso, não, mas agora ela tem isso, agora ela tem essa característica, agora ela também representa aquilo. Então, tu vai acabando tendo mais energia, tu, teu próprio time, para também se desenvolver, né? E esse é um trabalho que vocês acabam entregando para os clientes de vocês, né? Sim, e a história da humanização da marca. Uhum. Então, hoje, as pessoas querem saber quem está por trás daquela marca, quem está fazendo, Quem é o como tá dono da fazendo, empresa? como é que é o dia a dia da empresa, sabe? Então, é importante parecer, assim, eu sei que não é tão fácil, não é tão simples, mas muitas vezes é necessário. Sim. Então, porque
momento está pedindo esse tipo de ação. E a gente, eu tenho alguns clientes que não aparecem de jeito nenhum, assim, né? Mas a gente tenta humanizar isso de uma outra forma. Mas de repente traz para alguém da equipe, às vezes alguém da equipe, né, não se, né, aceita fazer e faz, porque isso que é o legal, porque eu acho que ter a parte humana da empresa, Sim. alguém falando sobre, dá outro peso, outra relevância. Eu também achava que não, verdade? E hoje eu vejo que realmente faz diferença. E assim, todo mundo fala, porque dá vergonha. Claro que dá vergonha. Morro de Sim. vergonha também, mas. E as meninas também, é que hoje a equipe, se a gente chegar, a Isabelle, que tá sempre com a gente, ela chega, vamos fazer um videozinho. Vem todo mundo correndo, já entra na Então, onda, já entra na onda e gosta, sabe? E isso mostra para o empresário também, para os nossos associados, o quão a equipe está envolvida, sabe? Isso é muito bacana. E até gerar um editorial de conteúdo, né? Sim. Para pensar melhor nesse conteúdo. É legal porque tu envolve mais gente. Então, assim, não sair fazendo post por post aleatoriamente, mas Planejamento, pensar no planejamento, pensar no objetivo, numa estratégia por trás daquilo ali. Eu acho que faz total sentido, assim. Eu sou suspeito, né? Mas a gente lá na agência trabalha nesse formato, né? Então, a gente tem lá na lista de mídias sociais, que vai lá, faz todo um planejamento, a gente apresenta esses planejamentos para os clientes, então isso tudo é validado com antecedência. Então, a gente realmente para pensar cada mês do cliente, cada ação, cada post, sabe? Então, é tudo muito, muito pensado. Então, o que eu posso aconselhar, vamos dizer assim, é isso. É lidar com a comunicação com a seriedade que ela merece, com o planejamento que ela merece, e sempre antenado no que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo no mercado aí fora. Que é da noite pro dia, Que né? é da noite Tu pro dia, que é coisa acorda com. um meme novo, no meio da madrugada, que alguém desocupado está lá sem fazer. E depois no outro dia da manhã tem que fazer o micro-ondas. Mas faz. Às vezes a inteligência artificial é bem legalzinha, mas às vezes ela é bem maltratadinha. Ponto, de falando em inteligência artificial, assim, vocês têm utilizado de alguma forma na empresa de vocês? Isso tem somado, né? E aí também estendendo um pouquinho a pergunta, assim, né? A gente falou do histórico, do início, de como está agora, e também uma visão empreendedora, digamos assim, né? Para onde é que o Jarbas olha para o futuro, assim, né? Às vezes está cogitando outros negócios, outros investimentos também, ou está mais focado em, às vezes, abrir mais unidades, ou aumentar a equipe, estrutura, ou não, vocês estão no melhor momento, né? E às vezes também tem isso, né? Tem empresas que, às vezes, chegam num tamanho que é o tamanho ideal. Às vezes, para crescer, vai ter um investimento que Sim. até se pagar, até isso, até aquilo, nem vale a pena, mas vale manter, né? Então, como é que está essa expectativa de futuro, assim, em relação a Bamba, né? E também, assim, como empresário, né? Às vezes, né? A agência está indo bem e tal, tô querendo investir em algum outro negócio também, diversificar e tal, Sim, né? sim. Às vezes também tem essas ideias, então eu queria ouvir um pouco de ti, assim, como é que tá essa visão de futuro. Legal, cara. Assim, sobre inteligência artificial, a gente entende que tem que se adaptar a ela também, como qualquer outra tecnologia, a gente tem que usar ela a nosso favor. A gente já usa algumas ferramentas bem legais que ajudam bastante no nosso processo, sim. Uhum, Eu acho que ela não é um produto fim ainda, a gente não uhum. consegue fazer uma entrega totalmente Por ela. através dela, mas ela agiliza muito o nosso operacional, ela faz uma entrega bem legal, assim, quando a gente Uhum, precisa de alguns recursos, planejamento, direcionamento, alguns processos a gente consegue otimizar super bem. Com relação ao futuro disso, eu acho que assim a criatividade humana, assim, ela ainda é muito difícil de ser superada. uhum, Eu acho que como ferramenta vai cada vez tomar mais espaço, sim. uhum, Mas eu acho que como cabeça pensante, criativa, e como desenvolvimento, né, como estratégia e tal, eu acho que isso a gente não vai conseguir abrir uhum, mão, né? Acho que o que vai mudar é a forma de fazer. Que antes apertava o botão, vai ter que começar a botar a cachola para pensar mais, né? Vai ter que pensar mais em como fazer do que apertar o botão, né? Então, eu realmente acredito que no curto, médio prazo é isso que vai acontecer. A gente vai passar por transformações muito grandes, sim. uhum, Eu acho que todo o mercado, né, não só o nosso também, mas eu acho que todos eles vão passar por transformações gigantescas nos próximos 5, 10 anos aí, coisas que a gente não consegue nem prever ainda, uhum, né, mas que a gente já vê alguns indícios assim, que a gente vai acompanhando, e a gente vai ter que se adaptar, né, não tem jeito. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, né, adaptação e sobrevivência.
Mas eu acho que a gente vai passar por isso também. A gente vai superar isso, né? Enquanto pô, a internet veio, a internet vai tomar todo mundo. É, A mesma coisa da rádio para a TV, quando a TV veio, pô, você vai acabar a rádio. Não, não acaba a rádio. A é. rádio tem TV, cada um tem o seu espaço, vai fazendo de formas diferentes e tudo vai convergindo para ter mais opções, mais ferramentas, mais entrega, né? Mais interação. Eu acho que vai acontecer, vai ser isso. Cara, e como empresário, eu tô sempre antenado em oportunidades, assim, né? Eu tenho outros negócios, assim, que eu faço, mas hoje minha atividade principal, ela é a Bamba, Uhum. mas que acabam surgindo muito por conta da Bamba também, Uhum. né? Então, a Bamba, por ter essa posição muito estratégica, muitas pessoas acabam procurando a gente. Obviamente, a gente não entra em qualquer negócio, mas em alguns deles a gente acaba acreditando e entrando para poder contribuir, entrando, às vezes, até como sociedade mesmo e Uhum. tal. E aí eu, como empreendedor, eu acabo seguindo também com outras vertentes, assim, né? Mas hoje a minha atividade principal, ela tá totalmente voltada na comunicação e na Bamba, e eu faço essa comunicação também em outras áreas, assim, Uhum. quando eu vejo alguma oportunidade. Não, é bacana porque a gente vê assim que muitos empresários têm essa visão, né? A gente tem um negócio coração, digamos assim, né? Sim, Algo principal, mas também assim, conforme o negócio vai indo, a empresa vai crescendo, e também ter esses outros negócios, assim como investimento, que vai fomentando também. E isso é sempre bem-vindo, né? A cidade agradece, a claro. CBIC CDL agradece, porque a visão empreendedora, ela gera muitas oportunidades, né? Não só para o próprio empresário, mas enfim, para a equipe, para quem também está precisando do serviço, para quem está precisando do cliente, né? E isso é muito bacana, então parabéns aí por toda essa iniciativa. Nosso tempo aqui já está praticamente Tá esgotado, acabando. né, Ju? Mas, Jarbas, se quiser aí fazer uma consideração final aí, um minutinho para dar as palavras finais aí do nosso programa. Eu acho que eu só quero agradecer, né? Eu acho que a oportunidade, a Ju ter me trazido aí, me chamado, Gabriel, pela gentileza da entrevista. E, de novo, eu acho que me colocar à disposição, né, de vocês, da CIBIG, do CDL, do pessoal que visualizou aqui o vídeo, se É. estiver interessado em fazer sua comunicação, a agência está lá sempre de portas abertas para poder receber vocês, e contribuir no que for possível e necessário. E, e muito orgulho de ser biguaçuense, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho de estar aqui, de ser daqui, estar 12 anos trabalhando aqui. Então, a gente tem que acreditar na cidade, espero que mais pessoas acreditem na cidade, levem ela com a seriedade que ela merece, né? Desenvolvam um bom trabalho, tragam crescimento, renda, estrutura, né? Incentivo, que a gente consiga ter força, né? Com A CEBIG, certeza. os empresários, todo mundo consiga ter força para manter os seus negócios aqui, não precisar sair da cidade, né? Precisar, enfim, buscar outros recursos aí, porque Biguaçu está num local muito estratégico, é muito grande, tem muita história e eu acho que a gente merece ser valorizado. Com certeza. É isso Essa aí. visão é muito importante, né? Para esse momento, assim, a gente vê que, às vezes, em alguns momentos, as pessoas não tinham muito orgulho de dizer que era biguaçuense, né? Às vezes É, dizia que era de Floripa, que não sei o quê e tal. é. E não, eu acho que esse protagonismo, esse sentimento, assim, né? Acho que vai muito por pessoas como você, né? Pessoas protagonistas que fazem acontecer e trazem esse protagonismo para o município de Biguaçu, né? E aí essa nova geração que está vindo, ela já vai vindo com isso também, né? Pô, não, pô, sou daqui, aqui tem oportunidade, aqui dá para fazer também, igual o Jardinhas fez, né? Passou pelas dificuldades dele, mas conseguiu, então eu também posso conseguir e de ter esse orgulho, né? Então, e agradecer pelas suas palavras e também por ter participado desse programa, não é isso, Ju? É isso aí. Vou te entregar então, já vem ao mimo da Civic CDL. Acho que não chega na Páscoa. Lá em casa não chegaria na Páscoa, Tem um menino de 6 né? não chega nem até a noite. É isso. Então, é bem o que o Gabriel falou e o que tu falaste, né? Eu acho que Biguaçu tem tudo. As pessoas têm que aprender a procurar em Biguaçu. Às vezes, o empresário de Biguaçu tem que acreditar em Biguaçu. Às vezes, ele deixa de se associar na Cibig para se associar na Influ. Às vezes, ele deixa de contratar a Bamba em Biguaçu para contratar uma outra agência em São José e Florianópolis. E eu acho que quando essa corrente começar a acontecer aqui dentro, o município aí sim, ele vai despontar. Não só no crescimento territorial, na alça de contorno passando no município, mas quando essa união
dos empresários, dos munícipes acontecer, aí sim vai acontecer a explosão de Biguaçu e vai deixar de ser tudo aquele clichê que todo mundo fala, ai, que é cidade dormitória, né? Aí isso tudo passa, porque cidade dormitória para mim é Florianópolis, porque eu só durmo lá, eu compro tudo aqui. Boa. Eu vivo de Biguaçu, eu não vivo de Eu Florianópolis. faço uma brincadeira na agência que é, quando é que vocês estão localizados? Me pergunta, eu fico, não, a gente está em Biguaçu, que fica a grande Biguaçu, né? Eu brinco que na verdade não é a grande Florianópolis, é a grande Biguaçu. As três Boa. cidades que estão É Ao isso. redor. perto. Mas é porque às vezes a gente tem contato com algumas empresas de fora e tal, né? E eu acabo fazendo essa brincadeira para poder já entrar, porque existe esse preconceito. Existe. Né? Esse preconceito, pô, gente, muitas pessoas já falam, pô, por que tu não vai para São José, para Floripa e tal? Eu falei, cara, não faz sentido para mim, sabe? Assim, eu sou daqui, minha relação tá aqui, minha raiz tá aqui, meu trabalho tá aqui. Cara, eu vou para lá só para mudar um endereço, um CEP, sabe? Eu acho que não, eu acho que eu quero fazer aqui, sabe? Eu quero me firmar aqui na cidade, mostrar que é possível. É E essa isso. visão é bacana porque assim, agora a gente teve recentemente a entrega do contorno viário, né? A gente está com mais de 82 mil habitantes aqui no município de Biguaçu, vem crescendo, né? Então, ter empresários aqui que têm isso na raiz e acabam incentivando para que outros permaneçam e até que de fora venham, eu acho que é isso que também vai trazer o protagonismo para nossa cidade. E é o que também, de certa forma, a gente aqui da CBIC CDL vem buscando fazer em espaços como esse, em eventos como o que vocês nos ajudaram com a palestra do Giovanni Gávio. E daqui a pouco também, né, estão convidados para a questão do Café com Negócios, né, Ju, que a gente está marcando. Então fiquem atentos aí a todas as novidades que a CBIC CDL vem fazendo, né, buscando aproximar cada vez mais a classe empresarial para gerar mais oportunidades, né? Então é isso que a gente tem como objetivo, é um objetivo em comum que acho que cada vez a gente tem que estar mais unido. É isso. E para quem nos acompanhou até aqui, não deixe de seguir o nosso Instagram, Facebook. Ai, a gente tá bem chique, até Spotify a gente tem Aí, ó. agora. Ó, vai ouvindo os podcasts aí no rádio, no som, no carro aí, ao invés de ficar ouvindo, né, qualquer outra coisa, vai ouvir os nossos Spotify que sempre tem um insight diferente, né? É A isso gente aí. sempre aprende alguma coisa. Eu adoro fazer isso aqui. Eu não gostava, né? Tinha vergonha. Mas eu adoro porque a gente sempre aprende alguma coisa. Eu digo que a gente sai daqui muito melhor do que a gente entrou, com certeza. Porque receber histórias de vocês, nossa, eu acho inspiração. Né? E eu não tenho dúvida que tu inspirou muita gente aqui hoje. Tenho certeza absoluta disso. Né? É aquele menino que começou todo sem saber o que queria, hoje está com uma empresa com 12, uma equipe de 12 anos de empresa e fazendo um trabalho tão bacana para o município. Parabéns. Parabéns e muito obrigado, Jarba, Ju e a todos que nos acompanharam. É isso aí. Agora, para finalizar, a gente fala o slogan da CBIC CDL. Essa foi a nossa parte institucional da diretoria aqui, ó, dessa gestão. A gente criou o slogan, a CBIC CDL, a força que te representa. Então, a gente fala nós três olhando para a câmera central, para finalizar. Vamos lá? Então, vamos. A CBIC CDL, a força que te representa.